Olá, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível converter componentes baseados em classes, transformar eles em componentes baseados em funções utilizando os hooks. E eu decidi trazer esse vídeo de hoje porque tem muita gente que começou a trabalhar com classes e está buscando maneiras de converter essas classes para hooks e ainda não sabe muito bem como migrar cada funcionalidade. E também tem gente que às vezes está acompanhando algum curso e que só fala sobre classes, porque os hooks eles começaram mais ou menos de um ano para cá, talvez um pouco antes, mas os hooks não são tão velhos assim no React. Então tem bastante curso, tem bastante vídeo que ensina o React utilizando classes. E se você utilizar esse vídeo aqui para complementar o conhecimento que você tem, aí você já consegue trabalhar com a nova maneira de trabalhar com o React, são os hooks. E para isso eu trouxe para gente três exemplos, três componentes diferentes, com responsabilidades diferentes, desde mostrar ou esconder o elemento até fazer chamadas para uma API. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, bora pro código? Vocês estão vendo aqui minha tela, estou usando o Code Sandbox hoje. E aqui no Code Sandbox, o primeiro componente que a gente vai ver aqui é o toggle. O toggle é esse componente que a gente está vendo aqui na tela, que basicamente eu clico no botão e ele vai mostrar o nome. Mostrar o nome, daí ele mostra o nome que está sendo recebido ali nas props, que no caso é João, e esconder. A única coisa que ele faz é fazer um toggle, ou seja, mostrar e esconder esse elemento. Cada vez que eu clico no botão, ele inverte o state e mostra e esconde esse elemento. Vamos dar uma olhada como é que tá esse código aqui nas classes, tá? Então eu defini uma classe, o nome dela é toggle, ela faz um extends no pure component, ou seja, esse componente aqui, ele evita renderizações desnecessárias, caso a nossa props aqui, a única props que a gente está recebendo, deixa eu ver aqui, é a props name. Caso o props name não for alterado, esse componente não vai ser renderizado novamente na tela, tá? Porque o pure component ele implementa o should component update, que é um dos métodos da classe, e esse should component update, se ele retornar false, o componente não renderiza novamente. E no caso do pure component, ele compara as props anteriores com as novas props e para dizer se algo mudou e daí decidir se ele vai renderizar ou não, tá? Por default ele já faz isso e a gente vai ver depois como é que transforma, no caso dos hooks, como é que a gente aplica isso, no caso de funções, como é que a gente migra esse pure component. Por isso que eu deixei ele aqui, no caso, no dia a dia, não seria necessário utilizar o pure component só para esse componente, porque ele é extremamente simples, ele não vai sofrer ele não sofre alterações, porque as alterações os renders que ele faria seriam mínimos. Mas para a gente ver como é que isso daqui funciona, depois eu já deixei aqui já o Pure Component, tá? E aqui então, iniciando eu defino um state. Esse state, dentro dele eu tenho showName, que inicia como false. Depois eu tenho uma função toggleName, que quando ela for chamada eu faço um setState para atualizar o meu state, invertendo o valor de showName. Então se ele estava false, ele vai virar true, porque eu estou fazendo um not this.state.showName. E caso ele tiver true, ele vai virar false, porque eu estou invertendo o valor. Esse toggleName está sendo utilizado aqui por esse button, tá? No onClick do button. E aqui então, dentro do render, eu estou utilizando tanto o state quanto a props, né? Props name. E eu só renderizo aqui olá. E caso showName for true, daí sim eu renderizo o name. Aqui, para quem está acostumado já com o React, nada de muito novo. Para quem já está acostumado com as classes. Então agora a gente vai ver como é que isso daqui como é que a gente transformaria isso daqui em um componente funcional com os hooks, tá? Bem, o primeiro passo de a gente identificar é que aqui a gente não tem nenhum life cycle do tipo component did update, component will unmount, a gente não tem nenhum desses métodos mais complexos. A única coisa que a gente está utilizando dessa classe, particularmente da classe, é o state. Então, a única coisa que a gente tem que se preocupar é como que a gente vai utilizar o state em uma função. Porque antes não tinha state dentro das funções do React. Eu vou começar aqui definindo normalmente eu construo meus componentes com arrow functions e não com funções,
porque muitos dos meus componentes não vai ter um corpo, eu não preciso definir uma variável dentro dele nem nada, eu só dou um return. E daí o return, pelo menos com a arrow function, eu não preciso ter um corpo, eu só coloco parênteses e já dou um return. Ela fica um pouco menor ali, o código um pouco mais elegante, pelo menos. E por isso que eu costumo utilizar arrow functions, tá? Mas problema nenhum se você utiliza funções. Então aqui const toggle, vou definir essa função. E ali lá embaixo ela já está fazendo um export default toggle, então não preciso mudar nada. Tá? Aqui, primeira coisa é se atentar ao pure component. Como é que eu faço um pure component no caso de função? Eu vou importar uma coisa que se chama mimo. Para quem já está acostumado com os hooks, não é o useMimo, é um mimo mesmo. É uma outra função que ela serve para memoizar. Então eu só exporto ele aqui, fazendo assim, mimo toggle. Se eu colocar isso daqui, ele já vai interpretar, ele já vai verificar todas as props que tá vindo, e caso nenhuma props mudar, ele não vai renderizar novamente esse componente, tá? Então, continuando, eu vou pegar aqui o conteúdo do nosso método render, eu só vou copiar e colar para a gente comparar depois a diferença entre um e outro, uma abordagem e outra. E aqui eu preciso falar que eu vou utilizar um state. Então, a gente vai começar mudando aqui, deixa eu trocar. Eu vou começar falando que eu quero utilizar um state, então eu faço use state. E ele tinha um valor inicial, se eu for ver o constructor, o valor inicial desse state era false. Então o valor que eu passo aqui é false, porque quando eu chamo um use state, falando que eu vou usar um state, eu passo um valor inicial para ele. Ficando atento também que agora a gente cada state tem um valor único, ele não é mais um objeto, tá? Então agora, a partir de agora, com os hooks, cada state é único. Se você quiser dois states, no caso, se você tivesse mais uma chave aqui dentro desse objeto, ele viraria um segundo state com um nome diferente. E com uma função de atualização diferente, que é o que eu vou mostrar agora, a função de atualização. Para atualizar esse state, eu preciso pegar a função de atualização. E normalmente a gente vai dar um nome de set e o nome do teu state. Então, set show name. Porque no caso aqui chama show name, aqui vai se chamar set show name. Essa função que eu vou utilizar para atualizar o state quando eu quiser. Aqui, o name que é extraído das props, você coloca aqui em cima. Que é aqui como primeiro parâmetro da função, que você recebe as props. Tá? Agora a gente tem que... Isso daqui a gente já fez a inicialização, pode jogar fora. Tá? Isso daqui não teria, na verdade, lá, por isso que eu nem movi ele. A única coisa que era relevante pra gente era olhar o state inicial do show name. E a gente já fez isso. Agora pode copiar aqui o toggle name e jogar aqui essa função. Tem que colocar daí um const para declarar ele, porque lá ele era um método da classe, aqui ele vira uma função dentro do corpo do meu componente, tá? E aqui ao invés de this.setState, eu vou trocar para setShowName. Então eu executo setShowName e ao invés de passar um objeto, dessa vez eu só troco o valor direto. Passo aqui e troco ele apenas para showName. Não tem mais this.state, porque ele já é declarado ali. Então ele ficaria apenas, lembrando que tem que ter um not ali para ele poder ficar invertendo o valor. E aqui então ele já... Outro ponto é que a gente precisa... Aqui no this.toggleName agora não tem mais o this. Então ficaria assim. E agora se eu mudar aqui o nome dele, deixa eu ver se ele já vai parar de dar erro. Parou de dar erro já. E se a gente implementar aqui, for testar, a gente já vê que ele está com a mesma funcionalidade. Então esse código aqui nos hooks seria esse código nas classes. Esse código nas classes se tornou aquele código nos hooks, tá? E aqui também, lembra que o Pure Component você tem que adicionar um mimo aqui no Export Default, tá? Então, o que a gente fez foi, o state a gente importa o useState ali do React, certo? E a gente muda que é um state por valor. Então, por valor que antes você tinha no state, você vai ter que criar uma linha dessa com um nome diferente.
com uma função de atualização diferente. Cada vez que você chama a função de atualização, você vai passar diretamente o valor novo para o teu state, você não passa mais um objeto e a chave do state que você quer. Correto? E aqui, sem segredo nenhum, você não precisa mais utilizar aqueles this ponto alguma coisa, porque todas as variáveis já estão no escopo que elas vão ser utilizadas. Deixa eu remover esse código. Aqui eu simplesmente, na verdade, eu vou deixar esse código, porque depois eu vou compartilhar com vocês esse arquivo e vocês conseguem comparar vocês mesmos. Depois é só acessar o link e vocês vão cair nesse exemplo aqui do Code Sandbox. Podem brincar, podem alterar e fazendo um fork, né? Vocês vão conseguir alterar e vão fazer os testes que vocês quiserem fazer. Aqui eu vou salvar e vou deixar ele funcionando, esse arquivo. Agora a gente vai para o próximo. Deixei aqui no meu app e eu vou pegar e agora eu vou utilizar o clock, ou seja, o relógio. Vou comentar esse aqui. E aqui agora eu estou utilizando o clock, tá? Ele já está salvo. Não, deixa eu salvar ele aqui. Então o clock, ele apenas mostra um relógio ali na tela. Ele não tem nada muito complexo. Mas vamos ver como ele está funcionando aqui nas classes, tá? Primeiro a gente define uma class clock, que estende dessa vez do componente. Então a gente não tem que implementar um mimo. E aqui a gente inicia um constructor que inicia um state, que é o time, ou seja, a hora atual. Ele guarda essa string aqui inteira para mostrar aqui na tela, tá? Aqui embaixo no método render, a gente está utilizando this.state.time para renderizar. Ou seja, a string inteira ele tá jogando o state aqui inteiro, que é a string, para ele mostrar aqui na tela, certo? E como é que a gente faz, como é que a gente implementa uma lógica para ficar atualizando esse horário aqui na tela? Porque a gente precisa ficar fazendo um set state para poder atualizar a interface. Então no component did mount, ou seja, o componente acabou de rodar o primeiro render, o componente acabou de montar na tela, o React terminou de fazer o update no DOM, alterar o código ali do DOM, ele vai entrar aqui dentro e vai fazer um window.setInterval de 1 segundo, ou seja, a cada 1 segundo ele vai rodar essa função aqui de dentro, tá? Essa função aqui de dentro só dá um new date, pega os dados que ela quer, a hora, o minuto, o segundo, e joga dentro de uma string que é atribuída ao setState, passando o time aqui para atualizar aquele state, certo? O resultado desse setInterval, que sempre que a gente faz um setInterval ele devolve um ID para a gente armazena no this.intervalId. Por que this.intervalId? Porque a gente vai acessar essa propriedade de outro lugar da nossa classe, certo? Fora desse método, mas no que a gente atribui this.intervalId, a gente não quer forçar o componente a atualizar, a gente não depende, o nosso componente, a renderização do nosso componente não depende do interval ID, por isso que eu atribuo ele direto no this e não a um state, por exemplo, tá? Por isso que ele vai direto no this, porque ele não influencia na renderização da tela. Se fosse algum dado que, no que eu atualizasse, ele precisasse fazer o update aqui na tela, aí sim eu jogaria para um state. Como não é, eu jogo ele para o this. Aqui no component will unmount, ou seja, quando o componente for desmontar, o React vai executar essa função, esse lifecycle, correto? Ele serve para você limpar coisas que estão nesse componente, alguma coisa que está na memória, e no caso, intervals ou set timeouts, e essas coisas você tem que limpar para não causar algum erro na tua aplicação. Porque se ele estiver tentando fazer um set state num componente que já desmontou, isso daria um erro, tá? E até para não ficar sobrecarregando a memória, porque se você ficasse montando esse componente e desmontando, ele começaria a agendar vários set intervals. Por isso que é bom limpar sempre que você vai desmontar um componente. Para a gente limpar esse intervalo, a gente faz um clear interval no this.intervalId, que é aquele valor que a gente armazenou lá dentro do this, tá? Agora a gente vai ver como é que a gente transformaria isso daqui, então, com hooks. Cria um novo com os hooks. Aqui eu vou colocar o clock, ele vai se chamar, eu vou definir aqui outra função, clock, que é igual a uma arrow function, e aqui eu vou mudar para class clock.
Porque daí agora ele já não vai dar erro. E deixa eu só ver aqui embaixo. E deixa eu só atualizar. A gente não está retornando nada, então ele vai dar um erro. Então eu tenho que retornar null por enquanto, tá? Vou salvar. Mandei renderizar, pronto, ele não está mostrando nada, que é o correto. A gente está retornando null. Dessa vez, vamos começar olhando aqui o this.state aqui no meu constructor. Então, já que eu tenho um state, eu vou começar importando o useState aqui em cima. E vou definir já um state que vai ser utilizado. O nome desse state é time, então é time e setTime, que a gente vai definir aqui, e useState. Então lembrando, a gente tem que passar um valor inicial, que nesse caso era null. Sempre que executa o useState, ele retorna um array para a gente. A primeira posição é o valor atual do state, a segunda é a função de atualização. Por isso que a gente tem o time e o setTime para poder atualizar o state. Eu vou pegar agora o método render. Pode copiar o método render, colocar aqui para cima. E ao invés de colocar um this.state, a gente usa a variável diretamente, porque ela está no mesmo escopo que a parte que a gente está fazendo return, que o meu JSX. E agora a gente precisa se atentar ao component didMount e ao component willUnMount. Como é que a gente tem um component didMount? Qual que é o equivalente, ou pelo menos próximo equivalente ao component didMount nos hooks? Tem um hook que se chama useEffect. Por quê? O que a gente faz normalmente em um component didMount ou um component didUpdate? A gente faz um effect, um side effect. Normalmente o nome para o que a gente faz dentro de um component didMount, isso daqui que a gente está fazendo, tá? É um side effect ou um effect. Então por isso que eles colocaram o nome de useEffect. Como é que funciona esse useEffect? Você só executa ele não vai retornar um valor nenhum. Você executa ele passando uma função, tá? Essa função é o equivalente ao corpo desse método aqui. Então, no componente didMount, você colocava o código que você quisesse que fosse executado logo após o componente montar. E aqui dentro dessa função você vai colocar o código que você quer que executa logo após o componente montar. Então, é só você pegar esse código, copiar aqui e jogar aqui para dentro. Porém, aqui a gente não tem um this para a gente armazenar o nosso interval ID. Então, como é que a gente faz? A gente pode simplesmente remover ele e definir uma variável, porque a gente vai usar logo ela ali abaixo, no mesmo escopo, certo? E aqui, ao invés de fazer um this.setState, a gente vai fazer um setTime, sem o this, e passando o valor direto, lembra? Passo a string porque eu estou lidando com o meu state diretamente, não é mais um objeto. O que eu faço com o interval ID? Porque agora eu tenho component willUnMount, então tem que ser observado se tem isso daqui no teu componente, tá? No caso, tenho aqui para fazer limpar o meu intervalo. Então aqui o que a gente vai fazer vai ser copiar esse clear interval e a gente vai jogar aqui para cima dentro do nosso useEffect. Porque como é que a gente agora faz um component willUnMount no nosso useEffect? Qual que é o equivalente? Simplesmente no final aqui da função do useEffect, você tem que retornar uma outra função e dentro dela, aí sim você coloca o seu código responsável por limpar as coisas do seu componente. Tá? Então nesse caso estou fazendo um clear interval no interval ID, que é aquela variável que eu defini ali em cima. Como eu estou num escopo interno, eu consigo acessar essa variável que foi definida logo acima e eu não preciso mais utilizar o this, certo? A única coisa que ficou faltando aqui foi passar um array vazio para o nosso useEffect. Eu deixei esse por último porque vale explicar como é que ele funciona. Vale a pena dedicar aqui um tempinho só para explicar como é que funciona esse segundo array. Esse segundo array é um array de dependências, tá? Como é que funciona isso, dependências? Você passa esse array e passa valores dentro dele. E se um desses valores mudar, ele vai executar isso daqui novamente. A gente já vai ver ali no próximo exemplo como é que funciona. Mas simplesmente, para a gente simular o didMount, só o didMount, a gente passa um array vazio. Porque daí a gente está falando
não tem dependências aqui dentro, então você só vai executar esse effect quando o componente montar. Se o componente atualizar, não me interessa. Você só vai executar esse escopo aqui no momento que o componente montar. Tá? Para fazer equivalente ao did mount, você só passa um array vazio. Não esqueça de passar o array vazio, senão ele vai ficar executando esse código aqui. A cada render, após cada render, ele vai executar o useEffect novamente. Tá? Então aqui a gente salvou, ele já está funcionando da maneira que a gente queria. Agora a gente vai para o app e vamos comentar o clock. E agora a gente vai para o animes list, pro anime list. Aqui esse componente é uma listagem de animes que a gente está buscando numa API. E se a gente fizer uma busca aqui, ele também vai buscar dados para a gente. Então se eu digitar Dragon Ball, ele vai fazer o request. Ele vai fazer vários requests, não está implementado um debounce aqui. Então por isso que ele está demorando. E a gente obtém os resultados aqui da nossa busca, tá? Se você quiser aprender como implementar uma listagem com filtros e com debounce, corrigindo esse bug que a gente acabou de ver aqui, eu vou deixar um link aqui em cima para um vídeo onde que eu ensino tanto a fazer essa parte da listagem, parte do debounce, fazer essa pesquisa, e tem ainda um segundo vídeo depois desse que vai estar linkado, que é para você ensinando você a fazer a paginação. Então esses dois vídeos vão estar o link deles aqui em cima, tá? Assiste um em seguida do outro, porque um código de um depende do outro. Então agora com esse anime list, eu vou aqui e vou explicar para vocês como que funciona, o que eu estou fazendo aqui dentro, tá? Aqui a gente está definindo primeiro uma variável só para abstrair essa string, o endereço da API para a gente. Depois eu começo definindo minha classe, que é o anime list, e ele faz um extends ao component mesmo, não é o pure component. Eu tenho um constructor para iniciar dois states, o info e o text. O info é o que vai armazenar os dados do response aqui, tá? É o que devolve todos os dados. É info porque ele tem tanto o data, que é um array de resultados, aí ele retorna também o valor, a quantidade total de resultados que tem na base de dados. Então por isso que ele chama info e não data, por exemplo. Eu tenho um componente didMount para falar, quando meu componente montar, faz uma busca na API. E assim que você tiver os dados, você faz um set state. Novamente, se isso daqui está confundindo um pouco você, depois corre lá naquele vídeo que eu explico em detalhe cada linha que esse código está fazendo, desde aqui do dem, do response.json. Aí é só acessar o vídeo depois e ver cada detalhe que está aqui, tá? Mas entenda que eu estou buscando dados em uma API, estou fazendo uma atualização do state com os resultados que eu estou recebendo. Depois eu tenho um component did update. O component did update nas classes era quando renderizou, tem o component did mount, ou seja, seu componente montou pela primeira vez, então ele vai executar o did mount. Depois, se seu componente sofrer qualquer atualização, ele vai renderizar novamente e daí aí sim ele vai executar o did update. A cada atualização, a cada render posterior que ele rodar, depois do render ele roda o did update. Tá? Depois que ele já tem certeza que ele conseguiu atualizar o DOM com o novo estado, aí ele roda o did update. E aqui a gente está no did update, a gente verifica, pega o estado anterior, verifica se o text dentro do state mudou com o text atual, ou seja, se houve uma alteração dentro do text, então ele faz uma chamada para a API novamente, passando um filtro. E aqui ele, depois que terminou, ele faz um set state novamente para mostrar os novos resultados para a gente. Tá? Eu também tenho o método handleChange, que é para o meu input. Então cada vez, eu até estou mostrando aqui, ó, passando o onChange, o this.handleChange. Cada vez que o meu input é alterado, eu executo o handleChange, que vai atualizar o state com o novo text. Aqui dentro do meu render, eu extraio o text e o info do state. Eu estou renderizando então uma div que dentro dela tem um input que está ali em cima. E caso eu tiver texto e eu não tiver os dados, ele mostra carregando. E caso eu tiver os dados já, o array, ele vai renderizar essa lista que vocês estão vendo, que renderiza uma imagem, que pega aqui dos attributes.posterimage.small, que são dados que estão vindo da API, e renderiza o título canônico desse anime, certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, os principais pontos quando monta,
eu estou fazendo uma chamada para API para buscar dados. Quando tem alguma atualização no texto, eu faço chamada na API de novo com uma busca. E caso então o texto mudar, eu executo um set state para atualizar o state. E eu estou renderizando tudo isso daqui no final, certo? Então, como que a gente começa transformando isso daqui em um hooks? Coisas a observar, que você precisa observar. A gente tem o did mount, a gente tem o did update. Então, se a gente tem um did mount ou um did update, qualquer um dos dois, a gente já precisaria ter um use effect. Como eu expliquei anteriormente, em relação ao did mount, a gente precisa ter um use effect. Do resto, a gente só precisa ter um state. E ele não tem nem o will unmount, ele nem fala, a gente nem precisa limpar nada quando o componente for desmontado. Então, para a gente começar, já declara aqui em cima const AnimeList é igual a uma error function e retorna null para não dar erro. E aqui você coloca class AnimeList. Podemos começar com a parte do método render, fazendo um return aqui. E aí lembra que a gente tem dois estados, o info e o text. Pode copiar isso daqui para utilizar como exemplo aqui em cima. Apaga essa parte. Apaga isso. Aqui então eu vou fazer um const info e set info. E um igual e use state. E executa ele passando esse objeto vazio que era o valor inicial. Certo? Mesma coisa, const do text set text e passa esse valor inicial ali para o use state igual a use state e a string vazia que estava ali. Puxei eles para corrigir a indentação e aqui em cima eu tenho que fazer um import do use state. Então essa parte de inicialização, definição do estado, tá pronto. E agora deixa eu ver aqui, vou começar pelo handle change. A gente define uma const aqui. A gente vai receber um evento, mesma coisa, a única coisa que a gente tem que mudar é o nome do nosso state. Troca aqui para set text. E lembrando, só passa direto qual que é o texto, velho. E aqui embaixo, ao invés de fazer o this, você só passa o handle change. Não esquece de remover o this, porque agora ele já está no mesmo escopo que o teu JSX. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui a gente já tinha extraído tudo do this.state, então a gente estava utilizando diretamente, sem um this, então não precisa modificar nada. Agora vamos ao did mount e ao did update. Pode colocar aqui em cima, definir um use effect. Já vou pedir para ele importar automaticamente. Então ele importou ali em cima para mim, ó, use effect. E aqui podemos começar com um array vazio para falar que é só quando monta. Vou colocar aqui o meu fetch. E aqui ao invés de um this.setState, eu vou fazer um setInfo. Passando o response. E agora é que vem o component did update. No component did update, uma das coisas que a gente tem que notar é que ele está comparando se o texto mudou, certo? Se esse texto mudou do anterior para o próximo. Agora que a gente vem aqui para o use effect, o use effect ele juntou tanto o did update com o did mount. Os dois funcionam da mesma maneira. Então entenda que o use effect vai executar a cada render. Depois de cada render, ele vai ser executado. Rodou o render, o React terminou de fazer as atualizações no DOM, ele tem certeza que ele terminou, ele vai executar o teu use effect. Então como é que agora a gente consegue juntar essas duas lógicas? Bem, o primeiro passo é falar que toda vez que mudar o text, eu quero que execute o use effect. Ele também vai executar, por default, sempre ele vai executar no mount. Sempre que o componente acabou de montar, ele vai executar. Não importa que você só está passando o text aqui, porque
componente acabou de montar, ele vai executar isso daqui. E daí nos posteriores, ele só vai executar se o text mudar. Então a gente não vai precisar ter esse if aqui embaixo. Esse if que vocês estão vendo não vai ser necessário colocar lá, tá? Eu vou copiar esse fetch para ver o que daí muda. Já que a nossa intenção realmente, a gente estava executando após cada render. Após o primeiro render a gente já fazia a chamada API. Após os outros renders a gente comparava se mudou o texto. Caso mudasse, a gente fazia novas chamadas API. Então aqui nesse caso a gente já está fazendo isso, no mount a gente já está executando isso. E caso mudar o text, qualquer momento ele executa isso daqui de novo. Porém, o que está faltando é que ele tem que executar. Aqui era praticamente a mesma coisa, a única coisa que está mudando é o URL. Tá? Que a gente tem que ficar atento aqui é que a gente tem um filter text que a gente adiciona. Então, como que a gente pode corrigir isso daqui, tá? Uma das maneiras, eu acho que talvez a maneira mais direta que a gente pode colocar é fazer um ternário aqui dentro. E a gente resolve esse problema. Como que a gente faria isso? Aqui, a única parte que a gente tem que incluir é essa parte aqui. Deixa eu copiar ela aqui. E tem um e-comercial, certo? Isso daqui eu vou extrair para eu vou colocar aqui const filter é igual a se tiver um text, aí eu vou colocar que se tiver o text você vai utilizar esse texto aqui. Caso não tiver um text, ele é uma string vazia. E daí eu passo esse filter aqui para minha aqui para o meu método fetch. Novamente lá no vídeo que eu comentei da nossa listagem, onde que eu implemento isso, eu faço um pouquinho diferente, porque depois a gente utiliza com a parte da paginação para modificar os parâmetros da paginação. Então por isso que eu implementei de outra maneira. Mas aqui é a maneira mais simples para a gente implementar, funciona muito bem desse jeito aqui, tá? Então, agora o useEffect, ele vai ser executado quando montar o render. Na hora que montar o render não tem texto ainda, ele vai escolher isso daqui, porque ele não encontrou um texto. Então, caso existe um texto, usa esse. Caso contrário, usa isso. Aí ele não vai executar um filtro, só vai chamar o limite da página, que é 12. Vai passar o parâmetro, né? Que é o limite da página, que é 12. E daí vai fazer um setInfo. Se mudar o texto, ele vem aqui para dentro. Se tiver o texto, ele vai executar o filtro e passa aqui de novo. Caso for removido o texto de novo, ele vai executar isso daqui, só que aí ele vai passar de novo sem o filtro. Então a nossa listagem limpa. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que era isso mesmo. Era isso mesmo. Deixa eu salvar e a gente vai fazer um último teste. Vou colocar aqui Naruto, para quem prefere Naruto. Acabei de iniciar uma briga aí, né? Naruto e Dragon Ball, mas tudo bem. Então eu fiz uma busca por Naruto, ele já retornou os resultados. Se eu pesquisar por Dragon Ball, ele também vai buscar os resultados ali pra gente. Novamente tem o bug, no outro vídeo tá corrigido, tá? É porque daí aqui adicionaria mais complexidade para corrigir esse bug. E estenderia muito o vídeo, não traria tanta vantagem assim pra gente para aprender essa migração das classes para os hooks. Então pro vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que seja um conhecimento que vocês vão aproveitar. Se você está querendo migrar a sua aplicação para utilizar hooks, ou se o caso você só sabia classes e está querendo aprender hooks, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa pra gente aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Então não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.